Olá, meu povo querido, aqui é Isabel, a Mãe Morada, e hoje a gente vai meditar em como viver no passado pode fazer mal para a nossa vida. Fato é que a gente, nós, os seres humanos, nós somos seres tão espirituais, Você sabe que a gente é corpo, alma e espírito, Alma são as nossas emoções, Nosso psicológico. Tem um vídeo até sobre isso antigo, onde eu falo que a nossa alma não é espírito, não. A nossa alma é mais física do que espírito. Se eu lembrar, eu vou botar o link aqui. E a gente é tão espiritual, mas tão espiritual, que o nosso cérebro ele não distingue se a gente está tendo uma lembrança ou se a gente está vendo aquela cena na nossa frente novamente, se a gente está revivendo aquilo. E isso eu descobri conversando com uma psicóloga. E ela me explicava, beijo, Joana, deixar o contato dela aqui também. Atende em Cabo Frio, região dos Lagos. E ela me explicava que a nossa mente, ela tem circuitos. E cada vez que você pensa, você tem uma lembrança, por exemplo, o exemplo que eu dava era o exemplo da minha própria mãe, que sofreu alguns episódios na infância que ela sempre recorda, de ter sido espancada, enfim. Então, ela não foi pelos meus avós, tá? Meus avós eram uns fofos, pelo amor de Deus. E ela sempre tá lembrando, e a minha prima me explicava, que é psicóloga, que toda vez que ela lembra dessa pessoa que bateu nela, os neurônios fazem um circuito. Quando ela viveu aquilo, aquele caminho foi feito. E cada vez que ela lembra, aquele caminho é refeito. Como se fosse um caminho fundo que fica num gramado, quando você passa toda vez pelo mesmo lugar, e chega a um ponto que fica aquele caminho de terra batida e já não existe mais grama ali, fica um caminho estabelecido. Cada vez que você acessa uma memória, você está percorrendo aquela dor novamente. Então, você lembrar de coisas do passado, coisas ruins, definitivamente não é bom para você. Do mesmo modo como quando você assiste um determinado programa, um determinado noticiário com notícias ruins, o seu cérebro não distingue se você está vendo no programa que houve um homicídio ou que uma mãe matou um filho, aquele terror que você sente é o mesmo que você sentiria se estivesse presente na cena daquele crime. Oi, olha gente, essa daqui é a Michelle. É a Michelle, a nossa gorda. A nossa gorda linda, ó. É gorda mesmo. É uma gorda mesmo. Então, o seu cérebro não distingue se você está vendo aquela cena na televisão ou se você está presente naquela cena daquele crime. O seu cérebro, para ele está presente naquele momento. Então, eu acho que isso explica pra gente quando a Bíblia nos diz: não porá coisa má diante dos vossos olhos. Deus já nos adverte a evitar situações onde a gente está presenciando, vendo, assimilando coisas ruins. Porque, de fato, gente, pelos nossos olhos a gente é contaminado, sim. Então, a gente precisa ter muito cuidado como cristãos, como servos de Deus, como pessoas que estão buscando evolução espiritual, avançar, sermos seres humanos melhores, independente de religião, que a gente vigie, para que a gente não coloque coisas ruins diante de nós e para que a gente não acesse essas memórias ruins, para que elas não nos contaminem e não nos mantenham presos naquela dor, que a gente vai sentir para sempre enquanto a gente lembrar daquilo. Ah, Isabel, mas como que eu vou, desse troço, eu vou lembrar sem querer? Tá, mas se lembrar sem querer, você lembrou sem querer. Então, gente, evita lembrar. Se você lembrar sem querer, paciência. Mas se você tiver a oportunidade, se você vê que o seu pensamento está sendo conduzido para esse tipo de coisa, evite. Evite pelo bem da sua própria saúde mental, pelo bem do seu espírito. Tá bom? Um beijo.